Depois a gente conversa sobre esse... Bom dia, Nivaldo. Bom dia, você que nos acompanha neste feriado. Pois é, graças a Deus, né? Estamos aqui, estamos bem trabalhando e oferecendo aos nossos telespectadores o melhor da informação. Lhe atualizando sobre a votação que aconteceu ontem em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, que decidia lá entre os 11 ministros sobre a validade de medidas cautelares para parlamentares e praticamente envolvendo o caso do senador Aécio Neves, do PSDB, que foi afastado do mandato e também cumprindo o recolhimento noturno em função de uma determinação do Supremo, só que era uma decisão de uma das turmas do Supremo, da segunda turma do Supremo. Agora, isso foi a plenário ontem, uma votação bem apertada, né, Livaldo, com a decisão da ministra Carmen Lúcia. Exatamente, Nádia, uma votação histórica, de uma sessão que durou mais de 10 horas, o dia inteiro, e no final foi necessária a intervenção da ministra presidente Carmen Lúcia para o voto de desempate, porque foi 5-5 a votação normal, 5 favoráveis ao que foi decidido na íntegra lá pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ou seja, mantendo como foi feito, o que foi feito, a medida cautelar, tirando do mandato provisoriamente o senador Aécio Neves e até mesmo aquela situação dele ficar recolhido em casa de noite, né? E aí houve a contestação, o outro lado, 5 ministros abriram aí uma divergência e acabou a ministra Carmen Lúcia decidindo o seguinte, passou a seguinte tese, o Supremo Tribunal Federal tem autonomia para medidas cautelares, inclusive a que foi tomada em relação ao senador Aécio Neves, porém, em relação à interferência no mandato, por menor que seja o período, aí sim, a decisão cabe ao Parlamento, à Câmara Federal, no caso de um deputado federal, e ao Senado, no caso de um senador. Portanto, no dia 17, na próxima terça-feira, o Senado vai decidir exatamente se o senador Aécio Neves retorna ou não à casa. É a decisão suprema da mesa diretora, aliás, do plenário do Senado Federal. Aí tem uma outra história que corre paralela a essa, que é a do senador ser submetido ao Conselho de Ética do Senado. É uma outra história, mas o plenário do Senado, na terça-feira, dia 17, primeiro ele analisou a questão, mas esperou o Supremo se pronunciar. Essa decisão do Supremo é de ontem, então, dia 17, terça-feira, o Senado vai decidir se o senador Aécio Neves volta ou não para o seu mandato de senador. Pelo menos por enquanto, essa crise institucional ela deu uma amenizada. Calmou um pouco, né? Porque justamente essa decisão do Supremo acabou mexendo muito, né? Sobre se o Supremo teria ou não essa competência de interferir lá no Legislativo. Bom, Livaldo, vamos trazer aqui para a nossa realidade, falar da política local e do que vem pela frente aí e do que estão preparando na oposição para 2018. Pois é, Nádia, regras definidas, os partidos começam agora a definir estratégias para as eleições de 2018. E a principal estratégia diz respeito a chapas proporcionais, aquelas com candidatos a deputado estadual e deputado federal. Do lado governista, há 2 blocos bem distintos e com interesses também bem distintos. Um formado por pequenos partidos e o outro por grandes partidos. Os pequenos já estão chamando de chapinha a articulação ou coligação que está sendo formada, inclusive hoje pela manhã haverá uma reunião. Essa chapinha é formada por 4 partidos por enquanto. Eu tenho até aqui, Nádia, mais ou menos o esquema, o esboço dessa chapa. É o PTC, com o candidato a deputado federal Marcos Vinícius, o PR... Marcos Vinícius é o filho da deputada Flora? Não. Marcos Vinícius é o ex-prefeito ex-vice-presidente da PPM, ex-prefeito de Aroazes, é outro município, lá perto de Valença, lembro já o nome, e filho da prefeita de Valença, Ceissa Dias. É um médico e está aí há muito tempo já trabalhando essa candidatura e é o coordenador de modernização do Estado. Bom, muito ligado, né? Muito ligado ao governo e ao PTC principalmente. É o nome do PTC para concorrer a uma vaga na Câmara Federal. O PR, com o deputado Fábio Abreu, sonhando com essa filiação de Fábio Abreu ao PR, que ele é ainda do PTB, mas ele indo para o PR. Correto. O PCdoB, com o ex-deputado Osmar Júnior, o Podemos, com o deputado federal Silas Freire e também, possivelmente, com o PRB, caso o deputado Gessivaldo Isaías aceite o desafio de disputar o mandato na Câmara Federal, que está difícil hoje. Mas se não for Gessivaldo Isaías, poderá ser outro. Inclusive, aí uma discussão, a possibilidade de ser Frank Aguiar. Então, essa é a famosa chapinha. E do outro lado, quem contesta, Nádia? Os grandes partidos governistas hoje. PT,
e PMDB. Não querem saber dessa tese de pequenos partidos unidos e os grandes também. Ou é todo mundo junto, ou é todo mundo separado. Ele vai estar falando aqui de composições proporcionais. Proporcionais. Você colocou aí apenas aqueles nomes sugeridos e, quem sabe, organizados para disputar mandatos de deputado federal. Exatamente. Agora, essa chapa também vão ter candidatos. Essa chapa terá candidatos à Assembleia Legislativa, muito mais candidatos. Eu botei deputado federal porque tem menos candidatos, fica melhor aí para explicar. E também a coalizão governista formada pelo PMDB e PT reage a essa tese. Ou vai todo mundo junto, num grupão chamado, ou então cada um por suas próprias forças, separados. É um problema, Nádia, que na verdade vai acabar na mesa, sabe de quem? Do governador. Do governador Wellington Dias.